Bem, então, na última aula, nós começamos a analisar as manobras para dissociar o homossexualismo da noção de doença. E nós fizemos um apanhado geral da evolução histórica do pensamento a respeito, não é mesmo? Então mostramos como a percepção andou evoluindo na história. E uma coisa deve ficar clara de partida. Todas as interpretações biológicas, médicas ou psicanalíticas que nós percorremos na última aula, então, indo de Ulrichs para Bieber, passando por Kertbeny, Hirschfeld, Westphal, Charcot, Freud, Levey, Rado, não é mesmo? Todas essas interpretações, vamos dizer assim, formulam apenas impressões, sem verdadeiro fundamento científico. Quer dizer, malgrado, então, o prestígio dos nomes envolvidos. Quer dizer, nós falamos do Freud, não é mesmo? Falamos do Ulrichs e tudo isso, então são nomes de peso, mas mesmo assim, o que eles formulam são meros achismos, logo derrubados por outros achismos. Então, no final das contas, para resumir, nada de gene gay, correto? Quer dizer, nada de fisicamente ou quimicamente diferente no cérebro. Não é mesmo? Nada fora do padrão cromossômico normal. Quer dizer, nenhuma indicação material, eu quero dizer, de sexualidade gay, ou seja, o que for, qualquer coisa a transcender o binômio clássico. Então, nada de material para comprovar isso, não é mesmo? Em síntese, então, é uma discussão movida por suposições e palpites e nada mais, não é mesmo? Então, em termos claros, não existe absolutamente nenhum fundamento científico para refutar a evidência de uma natureza humana dicotômica, baseada nas categorias do masculino e do feminino, não é mesmo? Então, todas as teorizações citadas, inclusive na última aula, aceitam pacificamente esse pressuposto, porque ele traduz a incontornável realidade da reprodução sexuada. A vida, ela é programada para perpetuar a vida, sob formas variadas, evidentemente, segundo as espécies. Mas o modelo do reino mamífero salta aos olhos. E negá-lo, sinceramente, equivale a ignorar a respiração, a digestão, não é mesmo? E propor de andar de cabeça para baixo, com o fatal desenlace de uma extinção de espécie. Então, por isso, as explicações, todas as explicações que nós percorremos na última aula, elas se pautam por esse axiomático raciocínio, e elas abraçam o postulado da polaridade macho-fêmea, presumindo que, por variação normal ou por desvio patológico, aí que as opiniões se dividem, que qualidades femininas se manifestam no homem e vice-versa. Mas nenhuma dessa explicação chega realmente a negar, não é mesmo, esse binômio masculino-feminino. Então, é basicamente o que o conhecimento sobre a questão que o movimento gay herda quando ele emerge nos incidentes de Stonewall de 1969.
Então, quando realmente começa então o movimento gay, né? Quando sai do armário, digamos, né? Então, a partir daí, o grande desafio foi vender, né, a versão de um ser normal fazendo coisa completamente normal, né? Então, tratava-se de normalizar a homossexualidade, né? O que implicava, evidentemente, trabalhar em profundidade a própria noção de norma, porque normal é aquilo que está conforme a uma norma, correto? Então, qual é a norma, afinal? Quer dizer, a guerra, ela girava em torno disso, né? O que é a norma, então? Né? E os relatórios 15, dos quais nós já falamos em aula anterior, é que vão ser instrumentais, mais uma vez, na feitura desta peça do ideário. Né? Então, esses relatórios, embora amplamente desacreditados pela crítica científica, né? Eles diziam exatamente o que gay queria ouvir, não é mesmo? E por isso eles foram adotados como âncora intelectual de um discurso que haveria de sustentar a mais astuta campanha política, né, rumo à remoção da homossexualidade da taxonomia de doenças da Associação Americana de Psiquiatria, né, a famosa APA. Né? Isso acontece em 1973. Então, a batalha na APA, na Associação Americana de Psiquiatria, era crucial, né? Porque a APA ela funciona como porta-bandeira nesse universo da psiquiatria e da psicologia. Então, onde ela vai, o resto vai atrás, né? Ela é que dá o tom, ela é que é a autoridade nesse campo. Então, era vital ganhar a batalha na APA para vencer a guerra, né? Agora, voltando para os relatórios 15, né? 15, ele iniciou, ele começou uma mudança de percepção. Né? Prestem bem atenção que isso é muito importante. Então, com o 15, o que até então era desvio virou variação natural de sexualidade. Ok, o que é desvio em relação a uma norma, você está fora da norma. O que é variação está dentro da norma. Né? Então, quem inaugurou, vamos dizer assim, essa mudança de percepção foi o 15, com os relatórios dele. Então, ele rejeitou, digamos, a representação do hétero e do homo como dois tipos inerentemente diferentes. Né? E ele criou uma gradação de 1 a 6, para classificar todo um leque de comportamentos fluidos a transitar de exclusivamente heterossexual para exclusivamente homossexual, numa sequência conhecida como escala de 15. Segundo ele, 37% dos homens e 13% das mulheres passam por algum tipo de experiência homoafetiva em algum momento da sua vida, e 10% são exclusivamente homossexuais. Daí que vem, desses estudos 15, que vem esses míticos 10%. Então, e aí ele parte disso e ele apresenta tabelas e quadros, não é mesmo? E tudo aquilo, e essas tabelas, esses quadros sugerem uma curva contínua de nuances entre os dois polos extremos, entre o masculino e o feminino. Então, eu vou ler aqui porque é até um pouco complicado lembrar disso nos detalhes, mas presta atenção. O ponto 1 representa os exclusivamente heterossexuais. O ponto 6, então, o outro extremo do espectro, representa os exclusivamente homossexuais.
Agora, entre os dois, vêm os predominantemente heterossexuais, mas incidentemente homossexuais. Depois, então, os predominantemente heterossexuais, porém mais que incidentemente homossexuais. Depois, os igualmente heterossexuais e homossexuais. Depois, os predominantemente homossexuais, porém mais que incidentemente heterossexuais. E finalmente, então, os predominantemente homossexuais, mas incidentemente heterossexuais. Né? Então é isso, com esse tipo de brincadeira que o Kinsey passou a vida, né? E pior que faz 50 anos agora que o Ocidente está brincando com isso. Né? Mas é útil parar para pensar no que fez o Alfred Kinsey. Né? Vamos prestar bem atenção. Em síntese, ele parte das próprias fantasias. O Kinsey era homossexual, né? Então ele parte das próprias fantasias e ele vai explorar outros devaneios, então as fantasias de outros, né? Seja homossexual, travesti, tudo aquilo, não é mesmo? Né? E ele faz isso por meio de entrevistas e outros métodos de pesquisa psicológica. Bom, o que ele fez, na realidade, é estudar impressões, representações mentais, sensações, imaginários, né, fenômenos comportamentais, né, e ele traduziu tudo aquilo sob forma de tabelas, equações, curvas, gráficos, assim, para dar cara de ciência, para etiquetar de ciência. Né. Então, quando a gente abre os livros, os relatórios, então a gente tem um visual científico, cheio de equações, de curvas, de tabelas, etc. Tá. As distorções metodológicas, quando a gente começa a fuçar na história, né? Então tem gente que fez isso, que andou fazendo a crítica daqueles relatórios, né? Então, as distorções metodológicas, elas traduzem motivações ideológicas completamente alheias, né, à busca da verdade científica. Né? Mas mesmo que tivesse respondido às cobranças da honestidade intelectual, mesmo que ele tivesse sido intelectualmente honesto, o Kinsey, em tudo aquilo, ele não teria feito nada, né, além de investigar os mistérios da psique humana, não é mesmo? Né? Então ele foi fuçar na cabeça, né, das pessoas. Né? Agora, com o perdão da brincadeira, né, se ele tivesse entrevistado genes, cromossomos, hormônios, células, átomos, não é? Em vez de trocar ideias com o mundo das extravagâncias sexuais, não é mesmo? É? Ele não teria observado qualquer variação de paradigma. Ele teria integrado, então, a teimosa estabilidade dos dados físicos, químicos e biológicos para construir tabelas e curvas a demonstrar o desvio, a demonstrar justamente todo o contrário do que demonstrou. Né? Ele quis demonstrar a variação, não é mesmo? Mas tivesse ele colado a realidade física, biológica, química, então ele teria demonstrado o contrário, teria demonstrado o desvio. Mas em tal caso, ele teria feito uma coisa chamada de ciência, quando a intenção dele era fazer política. Bom, eu já estou escutando aqui o zum, zum, zum dos ideólogos LGBT que vão contestar esse conceito de ciência que estou trazendo aqui. Quer dizer, o conceito de ciência baseado no reconhecimento de uma realidade objetiva. Então, é o conceito de ciência clássica, ou pelo menos assim, que nós temos do iluminismo, do século da razão, não é mesmo? Aí eles vão dizer que a ciência deles tem uma base subjetiva. Legal. Que a realidade é o que eles decidem que ela é, né? Então, a mente projeta o mundo, não é mesmo? A mente não recebe o mundo, não é receptáculo da coisa, não é mesmo?
Então, a realidade é o que eles têm na cabeça, pronto. Que não é a realidade, então é existente por si só. Pré-existente à sua percepção, não é mesmo? Bom, voltaremos a isso, mas francamente essa convicção frisa o delírio, pelo menos não me impressiona, não me convence. Então, voltando para o Kinsey agora, em síntese, o chamado pai da sexologia, porque é assim que ele é conhecido na literatura especializada. Então, o que o Kinsey fez, em síntese, é um pouco como se de forma analógica, se um astrônomo desprezasse o telescópio para voltar à concepção pré-copérnica da mecânica celeste, para aquela visão geocêntrica do universo. Se ele tivesse recolocado a Terra no centro e o Sol para girar em torno dele. Então é como se voltasse para o entendimento que se tinha da ordem cósmica antes do Galileu. Mas agora nós temos o telescópio. É só olhar o telescópio para ver o Sol no centro do sistema e os planetas girando em volta. Então, Kinsey não ignorou o telescópio, mas ele ignorou o microscópio, não é mesmo? Era só pegar um microscópio e examinar células e cromossomos, não é mesmo? Para entender a ordem das coisas. Mas ele não fez isso. Ele estudou fantasias sexuais, com a pretensão de extrair verdades científicas disso. E agora o homossexualismo político, ele se organiza meio que como a Inquisição naquela época silenciou o Galileu, que insistia na tese que a Terra se move em torno do Sol. Então, agora o homossexualismo político ele quer absolutamente impor uma versão negada pelo microscópio, não é mesmo? Quer dizer, ele quer praticamente punir quem fala, não, mas é diferente, tem XX, tem XY, não é? Então, se a gente, vamos dizer assim, pudesse obrigar os astros a girar errado, se isso fosse possível, então nós provocaríamos um cataclismo, um fim de mundo, pois todos os corpos celestes iam se chocar com os demais, não é mesmo? E, francamente, ignorar a natureza no plano da sexualidade humana, isso leva a um desenlace assim, cataclísmico que pouco deve às eventuais consequências de uma abolição arbitrária das leis que regem a gravitação cósmica. Então, em termos claros, o Kinsey ele veio inaugurar a confusão. Mas o toque final e decisivo no embasamento ideológico do combate pela normalização, porque é disso que se trata, isso veio com a análise comparativa da psicóloga Evelyn Hooker, já em 1957. Então, é um estudo realizado bem antes dos incidentes de Stonewall e bem antes da década de 1970, quando então acontece toda essa batalha pela remoção da homossexualidade, da taxonomia de doenças, então da Associação Americana de Psiquiatria. Então, nós estamos em 1957, e o trabalho produzido por essa psicóloga, a Evelyn Hooker, intitulado O Ajuste do Homossexual Masculino Assumido, e era antes uma espécie de paper, como a gente fala. Então, um trabalho, era umas 30 páginas, uma coisa desse tipo,
baseado em entrevistas, né? Assim, não era bem um estudo acadêmico propriamente dito, né? Ele foi ovacionado pela comunidade LGBT porque veio suprir, digamos, a munição que faltava, né? Mas chamar tamanha indigência intelectual de ciência, né? Isso frisa a impostura, né? E usar isso para alçar o homossexualismo, a condição de variação normal de sexualidade, da sexualidade humana, denota desonestidade manifesta, né? E Hooker, na realidade, ela tinha muitos conhecidos homossexuais. Ela se sentiu meio que chamada a provar, né, isso com o apoio financeiro do Instituto Nacional de Saúde Mental, que também está em todas, né, quer dizer, se já estuda como esse fenômeno, a política de saúde mental sempre vem à tona, né, assim, para simplificar a explicação, o que estou querendo insinuar aqui é que, fundamentalmente, essa ideologia toda, toda essa construção conceitual e tudo isso é um pouco a invenção de psiquiatra, psicólogo, psicanalista e tudo aquilo. É essa classe que cria isso, né? Então, voltando para Hooker, ela, como eu disse, ela tinha muitos amigos homossexuais, aí ela se sentiu como chamada a provar que eles eram socialmente tão funcionais, né, quanto qualquer hétero. Era isso, né, porque veja bem a utilidade da ideia, né, era evidente, porque naquela época, vamos dizer assim, a finalidade do estudo era substancialmente demonstrar uma interação tranquila da categoria gay com o meio social. Era isso. E por que isso? Porque à época ela enxergava a homossexualidade como desarmonia e o homossexual como problemático. Então a normalização pretendida com o trabalho dela, né? Então essa normalização ela passava necessariamente por uma reversão de leitura, né? E nada melhor, para tanto, que a força persuasiva da ciência, entre aspas, né? Então, ela vai querer, vamos dizer assim, trazer o selo da ciência a esse tipo de percepção, né? O método que ela usa foi basicamente um questionário e uma série de testes psicológicos, consistindo na associação de palavras e desenhos com ideias. Era isso. Tipo, o que evoca a noção de autoridade, o que evoca uma mancha azul dentro de um círculo preto, que história se pode inventar sobre um grupo de pessoas andando pela rua ou brincando no parque, não é mesmo? Qual seria o melhor jeito de arranjar figurinhas repicadas e coisa do estilo, tá? Aí, ela selecionou um grupo de 30 homossexuais e 30 heterossexuais. Primeiro, com o cuidado de afastar quem estava em terapia. Então, já começa mal, porque justamente ela afasta quem não se relacionava serenamente com o meio, justamente. E ela faz isso para não... como que eu vou dizer, assim, não destruir a noção de estabilidade que ela quer comunicar, a noção de tranquilidade, né, que ela quer comunicar, não é mesmo? Então ela já tira os problemáticos da jogada. Aí, para o recrutamento dos homossexuais, ela contou com a colaboração da única ONG gay que existia à época, que era a Matakine Society, Sociedade Matakine, então, né? E obviamente, essa ONG, ela escolheu os candidatos a dedo, Aí ela formatou, depois disso, uma amostra de heterossexuais com idades
e níveis educacionais análogos, de forma a comparar o que é comparável. Então, você vai comparar maçã com maçã, pera com pera. Né? E aí ele aplicou a avaliação e fez tabelas para provar que ninguém era lunático. Né? Basicamente é isso. Veja bem, os defeitos da metodologia de Hooker foram diversos. Né? Quer dizer, as omissões também. Né? Os críticos, por exemplo, eles observam com razão que ela desconsiderou o fator rotatividade nas relações amorosas, eminentemente mais elevado no universo homossexual. Quer dizer, os gays trocam de par assim com mais frequência. E ela então descarta esse fator para não afetar justamente a imagem de estabilidade que sempre tensionava criar desde o início, não é mesmo? Ela também, então, os críticos apontam para o fato que vários homossexuais eles traíram involuntariamente o anonimato da prova, revelando a própria condição por inserção compulsiva de dimensões homoafetivas nas narrativas, não é mesmo? Mas, seja como for, gente, vamos pensar bem, quer dizer, independente desses detalhes, os detalhes que eu citei não mudam o fundo do problema. Fato é que, com ou sem essas deficiências, estudar uma categoria social com base em amostra de 3 indivíduos é estelionato, é mesmo? Mas é o que ela fez. E aí então cheio sob o disfarce de termos técnicos, não é? Você lê a coisa e fala, uau, quer dizer, que coisa importante, ela fala em projective techniques, Rorschach test, thematic perception test, não é mesmo? Make a picture story test, parece coisa muito elaborada, mas são 30 páginas, uma entrevista de 30 candidatos que ela fez, não é nada de transcendental, assim, transcendental, apesar como que eu vou dizer, assim, da terminologia usada, não é mesmo? É coisa que psicólogo faz todo dia para soltar preso que talvez deveria ficar trancado justamente, não é mesmo? Ou para passar aluno que mereceria repetir o ano. E essa investigação ela seria totalmente anódina se não fosse a subsequente colusão entre profissionais da saúde e militantes para legitimar a mais totalitária faceta da prática, porque é precisamente daí que emana essa insistência em querer proibir o tratamento psicomédico. Vocês sabem que o maior pecado do ponto de vista LGBT é a apostasia. Então, gay uma vez, gay para sempre. E o auxílio à conversão terapêutica é erro fatal, capaz de causar dano irreversível, até levar à depressão suicida e coisa desse tipo, vocês conhecem essa história. Mas curiosamente a crise ela explode na transformação do homo em hétero e não parece causar problema em sentido contrário. Então, vocês entendem bem então que se a coisa, se não há doença, se não há transtorno, então não há necessidade de terapia. É isso a ideia. Essa ideia ela vem justamente desse tipo de estudo, não é mesmo? Agora, o lado folclórico é que ajudar hétero a virar gay, isso não faz mal. Agora, o oposto é que é falta de ética. Então, tem gente com neurônios mão única. Cura gay que é pecado, mas cura hétero, estranhamente, não atropela a natureza e não faz nenhum estrago. Tudo bem. Então, é preciso voltar ao clima dos anos 1970 para entender esse tipo de bizarrice. E para analisar o momento-chave da história, ou seja, o momento da remoção da referência à homossexualidade nas listas
de transtornos da Associação Americana de Psiquiatria. Isso acontece em 1973, né? Então, o que eu contei para vocês até agora, né? Quer dizer, a referência aos relatórios Kinsey, ao estudo da RUCA e tudo isso, é justamente para poder chegar nesse momento chave. Né? É isso que vocês vão ter que entender direitinho. Né? Tudo que nós já explicamos até agora é meio que uma preparação desse momento. Né? Mas isso já é matéria para nossa próxima aula.